queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. A nossa devocional de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre casamento. Irmãos, eu confesso para vocês que eu relutei a noite inteira sobre esse assunto. Porque falar de casamento não é uma coisa fácil, é um assunto um pouquinho complexo. Então, assim, fique aí até o final do vídeo para você assistir. Porque Deus tem muito para falar com você. Eu creio que tem pessoas aqui hoje que Deus vai tocar no coração e vai trabalhar no profundo. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, que fez separação entre a luz e as trevas. Continuando no livro de Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 21, fala assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi formada. Irmãos, o que eu quero falar aqui para algumas pessoas hoje, em relação ao casamento, é que casamento é uma coisa sagrada, sabe? É uma coisa constituída por Deus. E assim, hoje em dia, eu não quero que vocês fiquem chateados comigo, sabe? Porque não é sobre mim, é sobre Deus. E o que eu tô falando aqui para vocês, eu tô sendo direcionada por Ele. Casamento hoje em dia tá sendo levado na brincadeira, sabe? Casamento hoje em dia as pessoas estão achando que é, sei lá, brincar de casinha. Igual quando a gente é criança, brinca lá de casinha, de ser mãe, de ser pai, né? Aquelas brincadeiras quando a gente é criança, né? Só que eu venho aqui dizer para vocês que casamento não é brincadeira. Sabe, casamento é uma coisa muito séria. E Deus vem aqui dizer para pessoas que antes de se casar, tem todo um preparo, sabe? Antes de se casar, tem um namoro para pessoas poder se conhecer antes, assim, de pegar e morar junto. O namoro, ele é para você não assim, não tentar mudar a pessoa, sabe? Mas tentar
fazer com que o casamento venha a dar certo, sabe? Mas tem pessoas que às vezes está vendo que o namoro não tá indo bem, sabe? Que, assim, desculpe, irmãos, que eu vou falar aqui, mas tem certos tipos de namoro que são tóxicos, sabe? Tem namorados que tratam as suas namoradas como lixo, sabe? Lançando palavras, sabe, que machuca, que magoa, ou até mesmo já começa já a querer abater, sabe? Então, assim, você que tá me assistindo aqui hoje, nesse exato momento, e que tem um relacionamento tóxico, seja no namoro, sabe? Você que tá pensando em casar, pensa muito bem antes de fazer isso. Porque Deus, Ele criou a gente à imagem e à semelhança dele. Deus, Ele não quer que a gente fique com uma pessoa que maltrata a gente, sabe? Deus criou a gente para ser feliz, sabe? Então, assim, se você tá num relacionamento tóxico, não permita que isso aconteça mais. Se separa, sabe? Porque tudo que começa errado, a tendência é acabar super, hiper, mega errado, sabe? E para vocês que são casados, tô falando aqui tanto para homens e tanto para mulheres, sabe? Respeitem seus cônjuges, sabe? Porque o casamento, eu sei que tem o seu lado bom e também tem seu lado ruim. Eu sei disso. Mas assim, tem uma passagem lá na Bíblia que fala, eu não me recordo qual é a passagem, que fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a mulher tola, ela destrói. E o que é você ser uma mulher sábia? Você ser uma mulher sábia, eu não tô querendo dizer pra você que você tem que ser submissa ao seu marido. Não, pelo contrário. Você precisa ser amiga, parceira do seu marido. Vocês precisam entrar em comum acordo, sabe? Para que não haja desavença, né? Eu não tô dizendo para você que você sempre tem que estar concordando com tudo. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que quando a gente é casado, não dá só pra gente querer fazer só do nosso jeito.
a gente tem que procurar fazer as coisas que fique legal para os dois, para que não haja desavenças. Tem muitos casamentos por aí que tá se acabando. Tem muitos casamentos por aí que tá se acabando por falta de sabedoria, sabe? Tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. E o Senhor vem aqui falar para alguém aqui que quando um tiver falando, discutindo, tanto da parte do homem e quanto da parte da mulher, a gente deve ficar, em silêncio. Porque quando um tá discutindo e o outro também quer elevar a voz, é aonde o fogo se acende. Então, assim, é aonde vem palavras que são lançadas que é pior do que um tapa. A verdade é essa. Então, assim, quando um tá falando, o outro, se cala, espera a poeira, baixar. E depois chama para conversar. Deus, ele tá alertando pessoas aqui para estar fazendo isso. Porque senão vai sempre viver em pé de guerra. E Deus não uniu vocês, Deus não uniu vocês para estar vivendo em pé de guerra. Deus uniu vocês para poder ser uma só carne. Amém? E outra coisa que Deus está pedindo para mim, tá falando aqui também, é sobre pessoas que falam assim, é melhor viver sozinho, sabe? Eu quero saber de casamento não. Casamento é muito complicado, sabe? Mas Deus, ele tá falando comigo, para mim tá falando aqui para você que não quer saber de casamento, que acha que casamento é uma coisa ruim. Casamento não é ruim. Casamento, ele tem seus altos e baixos. Ó, lá em Eclesiastes, escuta só o que Eclesiastes ele ensina pra gente. Lá em Eclesiastes capítulo 4, no versículo 8 ao 12, fala assim: há um que é sozinho e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão. Contudo, não para de trabalhar. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza e nem diz: para quem trabalho eu, privando minha alma do bem? Também enche a vaidade, enfadonha, ocupação. Melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair e o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Você que tem esse tipo de pensamento,
de não querer casar um dia, né? Lembre-se de que Deus não criou a gente para ficar sozinho. Não, não. Ele criou a gente para a gente poder ter uma família, construir a nossa família. E a própria Bíblia ela nos relata que não é bom a gente estar só. Porque imagina, vou dar um exemplo. Suponhamos que você more com seus pais, né? More com seus pais. Seu pai já é bem idoso, sua mãe também já tem uma certa idade. E você também já tem uma certa idade já. Tipo assim, não quero casar, não quero sair da casa dos meus pais, porque casamento, sei lá, gera muita despesa. Eu vou ter que ter responsabilidade de estar assumindo um aluguel, assumindo família, né? É o que muitas pessoas pensam. Eu não vou ser hipócrita de falar que não pensa assim, porque pensa. Então, assim, ficar morando na casa do papai e da mamãe, pô, melhor coisa do mundo, sabe? Mas não é isso que Deus quer. Deus, ele quer que você construa a sua família, sabe por quê? Porque um dia, nem seu pai nem sua mãe vai estar mais com você. E você vai precisar de uma pessoa que cuide de você. Aqui, em Eclesiastes, não tá deixando eu mentir. Que fala, ó, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. É um cordão de 2 dobras. O dia que você não tiver mais seu pai e sua mãe, e você, sei lá, ficar doente, quem que vai cuidar de você? Hoje em dia você trabalha, você tem seu dinheiro, mas o dia que não tiver mais seu pai e sua mãe, e se você não tiver mais seu trabalho? Acontece alguma coisa e você fica sem trabalhar. Vai ficar uma situação meio difícil, né? Muito complicado. Não que, assim, você não vá correr atrás para estar fazendo algum bico, alguma coisa. Mas bico não é aquele negócio de você ter tua carteira assinada ali direitinho, recebendo todo mês. E se você tiver casado, se isso vier a acontecer, você vai ter uma outra pessoa que vai poder estar te dando esse suporte. Até você arrumar um outro trabalho. Então, assim, casamento envolve várias questões, sabe? Casamento, ele tem seu lado bom e tem seu lado ruim também. Mas é mais o lado bom do que o lado ruim. A gente só precisa ter sabedoria de estar pedindo a Deus todos os dias para nos dar direcionamento, sabe? Porque são duas cabeças diferentes.
são pensamentos diferentes, culturas diferentes, manias diferentes. Então, assim, você, marido, e você, esposa, converse mais com seus cônjuges, porque o diálogo para um casamento é fundamental. O que você achar que tá de ruim, senta com seu esposo, conversa. Eu sei que tem muitos maridos que são difíceis, que muitas das vezes não querem nem sentar para escutar as esposas. Mas, maridos, eu venho aqui te falar, não eu, é Deus falando, é Deus me orientando para estar falando, é Deus me usando. Escute as suas esposas, porque a sua esposa, ela é sua melhor amiga, sabe? Ela é sua cúmplice, ela é tudo, ela é sua família. Então, assim, escute o que ela sempre tem a dizer para você. E aonde você estiver errando, tenta mudar, sabe? E você, esposa, também. Eu sei que a gente que é mulher, às vezes a gente é um pouquinho difícil, eu sei disso, sabe? Eu tô falando aqui por experiência própria, porque eu sei que às vezes eu sou um pouquinho difícil também. Mas quando a gente passa a escutar mais e a falar menos, o quadro, o cenário, ele passa a mudar, entendeu? Então, assim, a base de um casamento saudável é os dois sentarem e conversarem e entender o lado de um e entender também o lado do outro. E o principal é querer mudar para o casamento não se desgastar. Eu tô falando isso por experiência própria. Eu já tive uma fase do meu casamento que eu não sentava e não conversava com meu esposo. Eu ia guardando tudo pra mim. E isso foi me gerando uma angústia, uma tristeza muito forte, sabe? E até que por fim, meu casamento, entrou em staff, sabe? Então, assim, eu acabei me separando, fiquei 2 anos e meio quebrando cabeça por aí. Mas para honra e para glória do Senhor, o Senhor restituiu meu casamento. E hoje em dia, o meu esposo, ele me ouve mais. A gente senta, a gente conversa, sabe? Então, assim, um conselho que eu dou para vocês, casais, tanto casais de namorado, quanto vocês que já são casados, dialoguem com seus cônjuges. É importante isso. Amém?
Que Deus abençoe cada um aqui poderosamente. Desculpa pelo vídeo longo. Não fiquem chateados comigo, porque foi Deus que pediu para estar falando isso com vocês. Amém?